Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Aleluia. Mateus capítulo 25. Obrigado ao irmão que colocou a água que assistiu a isso. Mateus 25, versos 14. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegaste também o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semear, e ajuntas aonde não espalhas. E atemorizado escondi na terra o teu talento, que aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o teu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-lhes aos que têm os 10 talentos. Porque ao qualquer que tiver será dado, e terá abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Feche os seus olhos por mais 30 segundos. Pai, essa é a tua palavra para o nosso coração nesse dia de hoje. Fale conosco de uma forma especial, de uma forma poderosa. Nós estamos aqui, meu Pai, por causa da sua presença. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Meu Deus, da mesma forma que desde o momento que nós saímos da nossa casa, desde o momento, ó Pai, meu Deus, que nós estávamos aqui orando, meu Deus, louvando o Senhor, meu Deus, falando com o Senhor já estava ministrando ao nosso coração. Que não seja diferente nessa hora, que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial e poderosa, e que mais uma vez nós possamos sair daqui com a certeza plena de que o Senhor nos alcançou, fez morada no nosso coração pela sua palavra e transformou a nossa vida em um nome do nosso amado e Senhor Jesus. Podemos assentar-nos?
Irmãos, hoje quero falar sobre a parábola dos 10 talentos, dando continuidade à série de pregações, à série de sermões que nós estamos vivenciando nesses últimos domingos. Como, por exemplo, domingo passado nós falamos sobre a parábola das 10 sementes. Como semana retrasada foi falado sobre a parábola dos 2 servos e da exortação à vigilância. Como também, irmãos, alguns domingos nós falamos sobre a vinda do Filho do Homem, falamos sobre a grande tribulação, sobre o princípio das dores, o princípio das dores de parto. E dentro desse sermão profético de nosso Senhor Jesus, hoje nós queremos falar sobre essa parábola. Nós estamos caminhando para o final do sermão profético. Nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. E é tão interessante, irmãos, porque quando nós falamos assim, olha, Jesus Cristo contou uma parábola sobre os talentos, e muitas pessoas confundem essa palavra talento com aquilo que é colocado na atualidade, com aquilo que muitas das vezes as pessoas falam: olha, você tem um talento, olha, esse arroz ficou soltinho, você tem um talento na cozinha. Falando aqui do arroz porque aqui está o cara que ama o arroz. Ou, essa carne está no ponto, você tem um talento em assar uma carne. Ou você toca bem esse violão, você toca bem esse teclado, você tem um talento. Ou você conduz muito bem um louvor, você tem um talento. Você tem um talento. As pessoas confundem esse talento bíblico que Jesus Cristo contou com o talento que nós tratamos hoje, na atualidade. E o que é um talento segundo a parábola, segundo aquilo que Jesus Cristo estava ensinando? Talento, irmãos, volto a dizer, não é uma habilidade, mas na época de Jesus Cristo, essa era uma unidade de medida, usada especialmente para pesar o ouro e a prata. Então, o talento não é a habilidade que você tem no seu dia a dia. O talento, aqui, biblicamente falando, que Jesus Cristo ensinou, e Jesus Cristo estava comparando com o reino dos céus, dentro do sermão profético. O talento era uma unidade de medida, especialmente para medir ouro e prata. E um talento é aproximadamente 35 quilos, a unidade de medida entre 35 quilos. Quando nós estamos falando, como nós estamos falando de ouro e de prata, trazendo para o dia de hoje, um talento seria aproximadamente de prata. Um talento, dia de hoje, de prata, seria aproximadamente 30 mil reais. 5 talentos, que a parábola fala de 10. Vamos lá, irmãos, tem alguém comigo aqui? 10, 5 e 1, correto? Então, um talento, 30 mil reais. 5 talentos de prata, 150 mil. E 10 talentos, 300 mil. Prata, estou falando prata. Agora, como a unidade de medida é entre ouro e prata, eu falei dos valores de prata, vamos para os valores de ouro. Se fosse para colocar nos dias de hoje, os valores atualizados de prata e ouro. Um talento, 14 milhões. 5 talentos, 70 milhões. E 10 talentos, 140 milhões. Logo, Jesus Cristo estava dizendo o que com essa parábola? Jesus Cristo estava dizendo, e talvez eu deveria falar isso aqui até no final da parábola, no final da pregação, mas eu quero que você guarde isso no seu coração nesse dia de hoje. Jesus Cristo estava dizendo aqui com essa parábola: eu estou confiando a vocês coisas preciosas. Quem está entendendo isso? Diga amém.
Jesus Cristo estava ensinando com essa palavra: olha, eu estou confiando a vocês, meus discípulos, coisas preciosas. E aquilo que Jesus Cristo nos confiou, de fato, irmãos, é precioso. Aquilo que Jesus Cristo te confiou, de fato, é precioso. A sua família, a sua salvação, o seu nome escrito no livro da vida, o seu trabalho, o fôlego de vida, tudo aquilo que Deus te confiou e que você tem hoje. Quem aqui tem alguma coisa? Tem alguém aqui que tem algo? Irmãos, eu não tinha nada. Vamos lá, irmãos. Eu não tinha nada. Há 23 anos atrás, 24 anos atrás, quando Ele me chamou pelo nome, o que era? Ou quem era o Evaíto? Quem era você quando Jesus Cristo te chamou? Nada. Não tínhamos nada, mas pela graça Ele nos deu tudo e sobretudo o nosso nome escrito no livro da vida. Sobretudo, hoje nós podemos nos alegrar. Senhor, muito obrigado, porque o meu nome está lá e mais ninguém pode tirar o meu nome de lá. Agora, irmãos, Jesus Cristo está nos ensinando essa palavra e eu vou compartilhar com vocês apenas 4 lições que eu aprendi com essa palavra. Eu não vou pegar hoje, eu não vou pegar versículo por versículo, irmãos. Por quê? Porque essa parábola, ela fala muito no nosso coração sobre algumas lições. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você e que você precisa guardar no seu coração é que Jesus Cristo, Ele sempre lhe confia algo precioso. A Bíblia fala que Ele conta uma parábola e Ele fala assim: olha, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. Mas percebe que essa parábola está dentro do contexto de Mateus 25, que está dentro do contexto de Mateus 24. Uma coisa está interligada na outra. Ou seja, irmãos, ele começa o capítulo 25 falando: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Muitas das vezes nós lemos separando, né? Aqui é a parábola dos talentos, aqui é a parábola das 10 virgens, e nós separamos, irmãos, aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Nós não podemos fazer essa separação. Tudo está interligado, tudo está dentro do contexto escatológico, dos ensinamentos, do sermão profético de Jesus. Ele começa em Mateus 25 dizendo: o reino dos céus é semelhante. Agora, na parábola dos 10 talentos, ele está falando assim: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. Irmãos, Deus confiou a nós algo muito precioso. Cristo entregou a nós algo muito precioso e nós temos uma tarefa. Todos nós podemos contribuir com o reino dos céus, sim ou não, irmãos? E eu não estou falando aqui de dinheiro, embora eu utilizei a explicação para falar, trazendo para o dia de hoje, para você entender que aquilo que Jesus Cristo estava querendo dizer é que Ele estava entregando algo precioso, algo de muito valor nas mãos dos seus servos. E eu aprendi, de verdade, que todos nós somos chamados para servir. Todos nós, irmãos, fomos chamados para servir. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele abriu mão, Filipenses vai dizer, Ele abriu mão do trono de glória. De certo, Ele vai dizer, Paulo vai dizer assim: olha, de certo, meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Olha o que Paulo está dizendo: aniquilou-se a si mesmo, reduziu-se a si mesmo. Para quê? Para morrer aqui na terra, para subir no madeiro. E eu aprendi um dia num livro que eu li, que antes da cruz, Jesus Cristo passou a mão numa bacia e num pano e lavou os pés de Jesus.
nós precisamos aprender, que é servir. Que é servir? Será que nós temos sido, primeira coisa, será que nós temos sido servos? Será que, irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, batiza-nos com esse sentimento, batiza-nos com esse Espírito, sabe, de querer servir de verdade, porque todos nós somos chamados para servir. Os discípulos, sabe, aqueles que caminharam com eles, com Jesus Cristo, aprendeu sobre isso, o que é servir de verdade. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva todos. Aquele que quiser ir após Jesus Cristo, tem que pegar a sua cruz e segui-lo. E servo, irmãos, a palavra servo no contexto bíblico é escravo. Nós, irmãos, nós somos, sabe, nós fomos escravizados por esse mundo, como diz Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Morremos para esse mundo, morremos para as coisas desse mundo. Acabou, irmãos. Agora, o que essa parábola está nos dizendo? Jesus nos confiou algo precioso. Jesus nos deu algo precioso. Sabe a maior dificuldade que nós temos no mundo atual? Um dia que se chama hoje na contemporaneidade, é que nós não damos valor para aquilo que já recebemos. Os nossos olhos às vezes estão lá naquilo que nós nem alcançamos, e esquecemos de valorizar aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Abra sua mão assim. Abra sua mão assim. Deus tem colocado muitas coisas nas suas mãos. Amém? Você precisa entender isso. Ele vai colocar mais. Mas eu creio, eu profetizo isso em nome de Jesus, que Ele vai colocar mais nas suas mãos. Mas veja bem, como que você tem cuidado daquilo que Ele tem colocado na sua mão hoje? Porque a parábola também fala isso. Olha, Jesus confiou algo precioso, algo caro para os seus discípulos. Quando Ele subiu para os céus, antes de subir aos céus, melhor dizendo, Ele disse: eu vou para o Pai, mas portanto ide, pregai o Evangelho. Será que nós temos pregado o Evangelho? Será que nós, como servos, temos falado de Jesus para as pessoas que estão se perdendo perto de nós? Ou será que nós estamos ignorando aquilo que nós somos chamados para fazer? O talento que Deus nos deu. Pastor, eu não sei pegar no microfone. Não estou falando sobre o microfone. Quem te disse que para pregar o Evangelho precisa pegar o microfone? Aqui uma vez por semana. E olha lá. Todos os dias precisamos falar de Jesus para as pessoas. Todos os dias precisamos entender que algo precioso nos foi confiado. O que nós temos feito com a nossa família? O que nós temos feito com aquilo que Ele nos entregou? O que nós temos feito com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos? O que nós temos feito com o nosso trabalho que Ele nos deu? É tempo de nós, irmãos, refletirmos nesse dia de hoje. Jesus nos confiou algo precioso. Agora, tem muitas pessoas que não virou a chave ainda. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida aleatória, uma vida, o que der, isso mesmo. Não. Jesus te confiou algo precioso. Foi um alto preço, irmãos, e não foi um qualquer preço. Foi um alto preço que Ele pagou para que nós possamos ter uma vida e uma vida abundante. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender. Segunda coisa que está intrinsecamente ligada à primeira: Jesus confiou em você. Jesus confia em nós. Isso aqui é maravilhoso. A palavra está dizendo que um homem que partindo para fora dessa terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A segunda coisa é que Jesus Cristo, irmãos, quem nós éramos? E hoje nós podemos enxergar nessa parábola que Deus confia em nós.
Esse é o segundo ponto. Ele confiou, ele entregou. E quando a gente confia em alguém, a palavra confiar é algo muito forte. Porque quando eu falo assim, olha, eu confio no fulano de tal, isso quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa íntegra. Isso quer dizer que aquela pessoa é pessoa de caráter. Isso quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa digna de ser confiada. Agora, a Bíblia está dizendo que ele entregou, ele confiou, sabe, aos seus 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para o outro. A terceira coisa que nós precisamos entender e que está intrinsecamente dentro dessa parábola é que 2 daqueles personagens trabalharam em prol daquele talento para que outros talentos pudessem ter mais, para que o dono daquele talento pudesse ter mais, melhor dizendo. Mas uma das pessoas não trabalhou, não fez nada com aquilo que foi colocado na sua mão. É tão interessante, irmãos, que aqui a parábola diz sobre trabalho. É necessário trabalhar. Tem hora que a gente tem vontade de, até falei com a gente, não, estou meio desanimado em relação a algumas coisas. Mas não, irmãos, Jesus Cristo vem e pega a gente por dentro e fala, para com isso, não tem isso não. Um dia você pode estar desanimado, mas eu te reergo, eu seguro na sua mão, continua trabalhando, continua gastando sua vida com Jesus, continua olhando para Ele, continua, por quê? Porque naquele dia Ele vai requerer de nós tudo aquilo que nós fizemos e também aquilo que nós não fizemos. Nós não seremos só cobrados por aquilo que fizemos. A parábola está dizendo isso, mas também por aquilo que não fizemos, aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Quando Deus falou assim, olha, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Vai, fala do amor de Deus para aquela pessoa. Hoje eu não estou assim mais não. Deus mandou eu falar, eu estou falando. Quantas vezes, sabe, queridos, dentro do ônibus ou em algum lugar no trabalho, Deus falava assim, fala. E eu falei, opa, peraí, será que você é de mim mesmo? Não vou falar não. E aí Deus vinha e puxava o meu orelha, fala, quando eu falar para você falar, é para você falar. Então, nós não podemos esconder aquilo que Deus está nos confiando. Nós não podemos esconder aquilo que Deus está nos entregando. Nós precisamos ser como esses 2 homens aqui, olha, da parábola, que recebeu 5, granjeou, ganhou mais 5, que recebeu 2, granjeou, ganhou mais 2, mas aquele que recebeu 1, não fez nada, escondeu. E quantos de nós estamos nos escondendo? Agora, irmãos, a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você: trabalhe com aquilo que Deus te deu, não importa se é pouco, se é muito. Se tem até alguma coisa que nós sempre carregamos ao longo desses 6 anos, é que nossos olhos não estão em multidão, nossos olhos não estão, sabe, queridos, em muita multidão de pessoas, um lugar cheio de pessoas vazias, não. Nossos olhos estão em Jesus. O que nós queremos é que as pessoas sejam salvas. O que nós queremos é que as famílias sejam salvas. O que nós queremos é que em todas as pessoas aonde nós passamos vejamos o Cristo, sabe? Vejam o Cristo. O que nós queremos é que as pessoas, sabe, queridos, absorvam o Cristo de verdade e continuem a sua caminhada olhando para Ele. Quantas pessoas que passaram por aqui, ou até mesmo lá no almoço, falar só aqui, quantas pessoas que passaram por essa igreja que não voltaram mais, mas que foi ativado na fé, mas que hoje está bem em Cristo Jesus, está tudo bem. Essas pessoas, irmãos, nós nos alegramos por isso. Continue. Sabe, queridos, eu já ganhei pessoas para Cristo que nunca veio aqui na igreja, pessoas que estão lá do outro lado, sabe, queridos, do outro município. Mas está tudo bem, é isso, irmãos, o que nós temos feito com o nosso talento. Agora, o que nós precisamos
nossa mão. Muitas das vezes a pessoa olha e fala assim: é muito pouco. É muito pouco nada, irmãos. Aquele que tem 5, um dia teve 2. Aquele que tem 10, um dia tinha 1. Se você souber trabalhar com aquilo que Deus te deu, Ele vai confiar mais na sua mão. Agora, muitas das vezes nós não estamos sabendo trabalhar com aquilo que Deus confiou para nós. Como nós vamos chegar lá? Não que nós queremos, sabe, que Deus, então derrama sobre mim, eu quero mais, amém, irmãos? Deus pode fazer isso, e eu creio que Ele vai fazer. Mas o nosso foco não tem que estar, irmãos, em acumular mais, ser notório aos olhos desse mundo. Sabe, aquele cara, aquela mulher, ela granjeou, ela conseguiu mais. O nosso foco sempre tem que ser agradar única e exclusivamente a Deus. Os resultados nós vamos deixar para Ele. Entende isso? Porque olha que alegria, a palavra diz que o seu Senhor falou: servo bom e fiel. Como deve ser precioso receber um elogio de Deus. Quem é que gosta de receber um elogio? Deixa eu ver. Algumas pessoas levantam. Não tem problema não, viu, irmãos? Se levantar a mão. Tem alguém que gosta de receber elogio? Gosta? Agora você imagina, para você que levantou a mão, imagina você receber um elogio de Deus. Servo bom, serva boa e fiel, entra com gozo do seu Senhor. É o ápice que o ser humano pode escutar um dia na sua vida. Não há nada mais precioso, não há nada mais, é inigualável, né, Fernando? Um dia ele falasse: servo bom, servo boa, serva boa e fiel. Eu vi o seu sofrimento, eu vi o seu trabalho. Tão interessante, né? Que essa semana foi até sexta-feira, foi o dia do trabalhador. Eu vi o seu trabalho, eu vi as suas dificuldades, eu vi. Hoje eu estava explicando para os meus meninos, falando para eles: irmãos, viver o Evangelho, pregar o Evangelho não é fácil, irmãos. Desde quando estava lembrando, desde quando a gente tinha célula, desde quando a gente começou a pregar na célula, às vezes a gente preparava a semana inteira o sermão, chegava no dia, sabe, queridos, em jejum e oração, e às vezes não tinha ninguém, quase ninguém. Estava contando para os meus meninos: quem te disse que vai ter facilidade? Quem te disse que vai ter facilidade? Se tem facilidade, desconfia. Porque alguma coisa que não seja Cristo está sendo oferecido. Talvez uma massagem para o ego, talvez uma esperança para esse mundo aqui na terra. Mas o Evangelho, as palavras de Jesus, não te dá esperança para as coisas desse mundo. O Evangelho, as palavras de Jesus, te dão uma esperança futura, te dão uma esperança, uma vida eterna, te dão uma esperança em viver uma vida com Ele. Mesmo, como diz o apóstolo Paulo, as coisas das tribulações e das coisas desse mundo não se pode, aleluia, se comparar com a glória em que em nós vai ser revelada. Aí ele vai dizer assim: minha morte, minha vida, nem altura, nem profundidade, queridos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, aonde estão os nossos olhos? Será que os nossos olhos estão em trabalhar para Ele? Quando todo mundo foi embora, Jesus Cristo desceu da cruz? Não.
Pedro negou ele. Pouquíssimos ficaram do lado dele. Se eu não me engano, dos apóstolos, apenas um discípulo amado. Por quê? Porque era um discípulo amado. Ele amava o Mestre até as últimas instâncias. E nós, irmãos, como discípulos, precisamos amar Jesus até as últimas instâncias, mesmo que nos corte a cabeça, mesmo que nos corte qualquer membro do nosso corpo, mesmo, irmãos, que seja difícil, se for para derramar em lágrimas, não tem problema, nós vamos continuar perseverando e gastando a nossa vida com Ele. Por quê? Porque Ele é o dono da obra. Eu gosto da palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, onde Paulo vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos, desculpa, isso mesmo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ele vai dizer assim: fique sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, obrigado, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, não é vão. O vosso trabalho no Senhor, aquilo que você faz no Senhor, quando você bate quilômetros, 600 quilômetros, estava conversando com o Fernando, 600 quilômetros, 500 quilômetros para chegar a tempo, sair mais cedo de casa, chegar a tempo para ir para o discipulado. Entende, irmãos? Não é bom. Quem está vendo isso? Às vezes, irmãos, as pessoas estão bem, está tudo bem, mas aquele que te chamou para a obra, ele está vendo quando você vem cansado, ele está vendo quando você vem todo atrapalhado, ele está vendo quando você vem com dores, ele está vendo quando você vem. Mas, irmãos, seja abundante, porque o trabalho foi Ele que te convidou. Trabalhe com o que você tem. Tem poucas ferramentas. Estou fazendo uma reforma lá em casa, lá. Cismei de fazer uma reforma lá em casa. Misericórdia. Mas glória a Deus por isso. Amém? Aí, irmãos, se não tiver as ferramentas adequadas, você vai passar dificuldade. Sim ou não? É sim. Aí, muitas das vezes nós olhamos e falamos assim: mas eu tenho poucas ferramentas para mim fazer aquilo que eu preciso. Faça com aquilo que você tem. Daqui a pouco, Deus vai mandar uma maquita lá para você utilizar. Daqui a pouco, Deus vai mandar uma martelinha de borracha lá para você bater na cerâmica. Entende, irmãos? É assim. Agora, se nós não trabalharmos com aquilo que nós temos, irmãos, nós nunca vamos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Ou você acha que ao longo da história, todos aqueles que pregaram o Evangelho tiveram facilidade? Sombra e água fresca. De verdade, não foi assim. Não é assim. Para finalizar, quarto e último, não desperdice aquilo que é precioso. Aquele último homem, ele desperdiçou aquilo que o seu Senhor deu a ele. Por que ele desperdiçou? Porque ele não fez nada. E o que nós temos hoje de mais precioso, irmãos? Tempo. Lógico, a nossa salvação, a nossa vida, mas uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje é o tempo. Eu vejo muitas pessoas falando assim: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu queria só abrir um parênteses aqui para a questão do tempo. E nós estamos desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando aquilo que é precioso, sendo que nós éramos para estar utilizando com outras coisas que é preciosa aos olhos do Senhor. Então não desperdice o seu tempo, não desperdice aquilo que é precioso, não jogue fora aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Continue olhando para Jesus. Quero finalizar essa palavra dizendo sobre isso.
Continue olhando o autor e consumador da sua fé. Primeiro, a recompensa de observar a figueira é saber que o verão está próximo. Aqui eu estou falando dos outros dias. A recompensa de observar, para quem observa a figueira, é saber que o verão se aproxima. A recompensa de Noé foi salvar a sua vida e a sua família. Jesus Cristo falou: assim como é nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A recompensa do pai de família vigilante é salvar sua casa do ladrão. A recompensa das virgens de ter levado o azeite consigo é de entrar para as bodas do mundo. E aqui, a recompensa do servo que recebeu pouco, olha isso, a recompensa do servo que recebeu pouco foi ser colocado sobre muito e entrar no gozo do seu Senhor. Percebe, irmãos, que todo o ensinamento que Jesus Cristo trouxe dentro desse sermão profético, ele sempre vai falar sobre uma recompensa. Mas o que nós não podemos deixar de lado, irmãos, é exatamente, os nossos olhos não podem estar na recompensa. Embora isso vai acontecer, eu creio que Deus ele vai, a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? Amém? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, ó, eu finalizo lendo esses versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com o que, irmãos? Paciência. Talvez essa é a palavra-chave para você granjear aquilo que você recebeu na sua vida. Paciência. Tem pessoas, irmãos, que não têm paciência. Tem pessoas que perderam a paciência. Tem pessoas que estão pedindo, precisa pedir a Deus mais paciência. É assim. Aqui, o escritor dos Hebreus está dizendo: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Se você, veja a aula, entenda a aula. Hoje, irmãos, posso dizer isso aqui com muita alegria. Hoje, nós não somos mais a igreja que nós iniciamos há 6 anos atrás. Uma das coisas que Deus tem forjado em nós como igreja é exatamente isso: paciência. Sim ou não? Paciência. 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 Se a gente não tiver paciência, irmão, não se nada. Aqui está dizendo: e corramos com paciência. Aí o versículo 2 é um dos versículos que eu mais amo. Olhando para Jesus. Como ter paciência? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Para que você possa granjear, multiplicar aquilo que foi colocado nas suas mãos, você precisa ter paciência. No tempo de Deus, vai acontecer. Nós não podemos achar, irmãos, que é no nosso tempo. É no tempo de... Se nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, se estamos trabalhando afinco com aquilo que Deus nos deu, daqui a pouco Ele vai nos chamar pelo nome e dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Eu vi o seu trabalho. Mas nós só vamos conseguir isso se nós continuarmos olhando para Jesus, gastando a nossa vida. Gastando a nossa vida. É difícil? Lógico. Se é fácil, porra, pula fora. Porque o Evangelho nunca esteve ligado a facilidades. Se o nosso Deus subiu numa cruz
padeceu, o que vai nos levar a pensar que nós vamos ter facilidade? Volto a dizer, não vai ser fácil granjear aquilo que Deus nos deu, mas eu quero te dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena você gastar cada segundo, cada milésimo de segundo, cada minuto, cada dia, hora, cada mês, cada ano da sua vida com Ele, para poder ouvir apenas uma frase. Vai pagar todo o esforço. Essa apenas uma única frase vai pagar todo o esforço, todo o sofrimento. Servo bom e fiel, entra no propósito do seu Senhor. Cá, pode entrar, eu te conheço, eu conheço as suas obras, parafraseando lá, né? Apocalipse, as cartas, eu conheço as suas obras, eu conheço os seus sofrimentos, eu conheço as suas lágrimas, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas provas. Entra aí, vamos lá, vamos festejar. É tempo de festejar, mas hoje é tempo de nós entendermos que nós somos chamados para servir, para trabalhar, para orar, para jejuar, para guerrear, para amar, para cuidar da família, para pregar o Evangelho, para cuidar da nossa salvação, cuidar do nosso coração, cuidar do como fiz, estava conversando com o Fernando sobre isso. Templo do Espírito. Vamos, o que nós temos feito para que Deus nos abençoe? Que Deus possa nos fortalecer para que possamos continuar granjeando. Fala assim comigo, Senhor. Está fraco para quem é trabalhador, está fraco demais. Senhor, eu quero cuidar, granjear aquilo que o Senhor colocou ou irá colocar nas minhas mãos. Fique sobre os seus pés. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Quero orar, irmãos, pelas suas mãos. Aqueles homens receberam nas suas mãos. A palavra diz que foi entregue para eles. E quando a gente vai receber algo, a gente pega com o quê? Pega com o quê? Com as mãos. Né? Nós não pegamos com o pé, nós pegamos com as mãos. Então eu quero orar pelas suas mãos. Onde Deus colocar suas mãos, quero profetizar isso exclusivamente. Onde Deus colocar suas mãos, aliás, aonde você colocar suas mãos, Deus ele vai